Saudações de paz, que Deus possa te abençoar, trazendo paz, alívio e conforto ao vosso coração. Hoje nós estamos aqui num local diferente, praticamente no monte, onde a gente veio orar e já decidimos produzir mais uma aula acerca dos nomes de Deus. Deus se revela da sua palavra, as escrituras sagradas, por vários nomes pelos quais ele se faz conhecer. Cada nome de Deus revela um aspecto de sua natureza. No princípio criou Elohim, Deus, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Esse nome aparece na Bíblia aproximadamente por 2.600 vezes. Nesse texto, em foco, aparece pela primeira vez o nome da sua suprema divindade. É uma revelação da santa divindade em conjunto. Só no primeiro capítulo de Gênesis encontramos esse nome 32 vezes e, segundo os rabinos, 2.310 vezes ocorre no Antigo Testamento este nome, Elohim. Tem uma terminação in, que indica plural. Na língua hebraica, essa forma no plural possivelmente revela na Bíblia a santa divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 26, capítulo 3, verso 22, capítulo 11, verso 7 e Isaías capítulo 6, verso 3 ao 8. Este nome, El Shaddai, é composto de duas palavras hebraicas, El, que significa Deus, e Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Esse termo aparece aproximadamente 50 vezes no Antigo Testamento, sendo que 31 vezes só em Jó. Deus se apresentou a Abraão, dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Andar na minha presença é ser perfeito. Gênesis capítulo 17, verso 1. O encontro foi tão significativo que o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão. Gênesis 17, verso 5. Este nome divino, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, está relacionado como a onipotência de Deus. Seu nome, El Shaddai, sugere que todos os seus atos são feitos sem esforço. Deus não se cansa, ele é poder, isto é, todo-poderoso. Este nome é citado pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, verso 4. Deus se apresentou a Moisés e disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Ó Senhor Jeová, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente. Este é o memorial de geração em geração. Êxodo, capítulo 3, verso 15. Na tradução latina, War, ou Javé, é o mesmo que Jeová. Senhor, o nome Jeová tem sua origem no verbo ser e inclui os três tempos desse verbo: passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa ele que era, que é e que há de ser. Em outras palavras, o termo, visto que Jeová é o Elohim, Deus. 2. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. 3. Jeová, Senhor, Deus que se revela a si mesmo ao homem. O nome significa: eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. E chamou o nome daquele lugar Betel. Gênesis capítulo 28, verso 19. O termo El se deriva de uma raiz hebraica que significa força ou poder. Este nome El refere-se a Deus
significando seu poder ou sua força. Exemplos: Elohim, Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Emanuel, Deus conosco, e etc. E disse ele: Senhor, Jeová, como saberei que hei de herdar lá? Gênesis capítulo 15, verso 8. O expressivo Adonai vem do vocabulário, ou vem do vocábulo Adon, que significa Senhor em hebraico. Igualmente, a saudação muito conhecida Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, verso 18. Elohim, o Deus Altíssimo, era o título de Deus conforme era adorado pelo monarca Melquisedeque. Este nome era usado para distinguir a superioridade de Deus sobre os ídolos do paganismo. Naturalmente, os antigos habitantes da antiga Mesopotâmia, entre rios, usavam a seguinte expressão ou seu equivalente: Deus lá de cima. Nosso Deus é Deus Altíssimo. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor Altíssimo. Salmo 7, verso 17. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, capítulo 1, verso 3. O nome El-Sabote, Senhor dos Exércitos, ocorre aproximadamente 279 vezes na Bíblia. Em hebraico, Yaver, ou Yaver Sabote, significa Eterno dos Exércitos ou Senhor dos Exércitos. Biblicamente existe 4 exércitos de Deus: os anjos, seres angelicais. Salmo 148, verso 2. A natureza, universo físico. Neemias 9, verso 6. Deuteronômio 8, 10. Israel, povo judeu, exército. O nosso Deus é Deus de todos os exércitos, citado acima. Deus, como força e poder. O nome da suprema divindade aparece com 2 objetivos. Primeiro, para designar a natureza do seu ser e caráter divino. 2, para indicar lugares e ocasiões onde se deram grandes vitórias e que foram alcançadas pelo povo de Deus. Estes nomes são os filhos Deus em relação com os nomes de Deus. Primeiro, aqueles que se sentem desprezados aprendem que Ele é Jeová Jireh, o Senhor que prova. Gênesis capítulo 22, verso 14. 2. Os que são oprimidos pelo inimigo invocam a Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Êxodo capítulo 17, verso 15. 3. Os que estão enfermos podem chamar Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo capítulo 15, verso 26. 4. Os peregrinos na terra sentem a necessidade de Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Salmos 23, 1. 5. Os carregados de cuidados aprendem que Ele é Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. 6. Aquele que se sentem sob condenação e necessitados da justiça, esperançosamente invocam a Jeová
que o Senhor nossa justiça. Jeremias 23, verso 24. 7. E quando o reino de Deus se ouve concentrado na terra, será ele conhecido como Jeová Chamá. O Senhor está ali. Ezequiel capítulo 48, verso 35. Esta foi mais uma aula, mais um vídeo, mais um tema, mais um assunto acerca dos nomes de Deus. Deus abençoe.